pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje eu vou estar contando um pouquinho da minha história musical. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Lembrando que esse vídeo é uma collab com a Isabela Lima. Terminando de assistir esse vídeo, vão lá no canal dela assistir o vídeo dela, que também vai estar muito interessante. Tá bom? Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo. Então, bora pro vídeo! Bom, gente, tudo começou por volta dos meus 13 anos. Eu ficava observando o órgão, gente. Eu achava muito bonito. Achava bonito, sabe, o jeito das irmãs sentar no órgão e tal, o jeito de tocar. E eu ficava observando. Só que nessa época não tinha ninguém que dava aula, ensinava lá na minha cidade, né? 2 anos se passaram e uma irmã de fora começou a vir para a cidade para poder dar aula para as meninas e começou a aprender com essa irmã. Aí pegaram algumas amigas minhas e falaram assim: ah, Aline, por que você não vai lá conversar com essa irmã e ver tudo certinho como que é, como que funciona, o que você precisa para você estar aprendendo? E fui lá. Ela dava aula na casa de uma irmã e essa irmã ela tinha um órgão e também tinha o piano, sabe? E tinha muito prazer em receber visita. Cheguei lá, marquei horário com ela, né? Conversei com a professora e ela me explicou tudo certinho, como que funcionava e tal. E eu peguei e comecei a estudar música. Ela me passou todos os métodos que eu ia precisar para poder estar estudando. Passou o Bona. Sim, gente, eu sou da época do Bona. Passou o Bona pra mim, pediu pra mim comprar o Inário. Na época era o Inário 4. Enfim. Aí animei. Comecei a estudar, batizei muito com essa irmã, né, que era a professora, não pode falar professora, né, a gente tem a estrutura no caso. Só que ela vinha de fora, então a gente fazia, tipo, cada um pagava uma mensalidade pra ela, pra poder estar pagando os gastos dela também, né, gente, porque ela deslocava, ela saía da cidade dela pra poder vir pra minha cidade dar aula, então todo mundo ajudava. Que eu não trabalhava, né? Eu era bem jovem, ainda não trabalhava. E lembro de alguns meses passar apertado e não ter como pagar a mensalidade para a irmã. E eu lembro que naquele ano eu parei pouco tempo, mas eu parei. Eu voltei no outro ano com 16 anos e firmei, gente, firmei. Ela me... Falei, não, eu vou ser organista, eu quero estudar, eu quero aprender. E como eu falo, né? Não pode ter vergonha de perguntar as coisas que eu não entendia. Eu perguntava e ela sempre estava ali disposta a responder, a tirar as dúvidas, sabe? E também tinha aquelas provinhas que a gente fazia assim que terminava aquele módulo. Ela pegava e fazia uma provinha para ver se a gente estava indo bem. E eu peguei os métodos, né? Me lembro de ter pegado para a reunião de jovens do Rosa, que foi o primeiro método que eu peguei. O Kohler, primeiro Chimol, segundo Chimol e o Jorge Bull. E o Bona, né? E os hinos de reunião de jovens e menores. Assim que eu comecei a estudar mesmo assim os métodos e tal, que eu precisava de instrumento para tocar, a minha avó tinha um teclado em casa e ela me passou esse teclado para mim, o que me ajudou muito, gente, me ajudou muito. Eu fiquei mais animada ainda para poder estudar. Era uma aula na semana, né? Então, a irmã passava, a gente tinha um caderninho de anotação, e ali anotava tudo que a gente tinha que estudar. E ela falava pra mim assim: Aline, na hora que você chegar na lição tal, a gente vai começar a clave de Fá. Eu gostava muito do Bona, gente, muito mesmo, adorava solfejar. Na hora que você tiver entendido bem a clave de Fá, clave de Fá, para quem não entende, gente, é a parte que faz os acompanhamentos do instrumento, né? As outras vozes, digamos assim. A gente vai pegar o inário, né? Porque, nossa, a ansiedade nossa era para tocar os hinos. A gente não via a hora, pelo menos eu não via a hora de pegar os hinos, de aprender, de tocar um hino, assim, sabe? Eu ficava bem ansiosa para poder aprender. Então, eu pegava todas as lições que ela passava, todo dia eu estudava, gente. Não faltava as aulas, era poucas aulas que eu faltava, dava, assim, o máximo que eu conseguia. Se tivesse alguma lição que eu tava ali enroscando, que alguma partezinha ali, sempre tem aquele pedacinho que a gente tem dificuldade, né?
Eu pegava só aquele pedacinho, ó, gente, fica a dica, hein? Fica a dica para as meninas aí que tá estudando. Tá passando uma lição e não consegue, sempre tem aquele pedacinho que você não consegue, estuda só aquele pedacinho. Pega aquele pedacinho, estuda, até ele sair limpinho, seja em solfejo, né? Agora é MTS, eu não sei como funciona. E seja em método, né? Ou mesmo nos hinos. Estuda só aquele pedacinho e depois você pega e estuda o restante da lição. No começo, a dificuldade, assim que as lições começam a misturar as claves, né? Porque no começo dos métodos são bem facinhos. E depois entra a clave de Fá, que vai dificultando, a mente da gente confunde um pouco, mistura o nome das notas, né? Porque são notas, a mesma nota com nome diferente, então dá meio que um nozinho na cabeça da gente. Mas aí, o que eu fazia? Eu pegava, estudava a mão separada, tá? Outra dica, ó, vai anotando as dicas aí, as meninas. Estudava a mão esquerda separada, estudava a mão direita separada, e depois, na hora que tivesse bom, devagarzinho, eu juntava as duas mãos, tocava mais lenta a lição, até eu conseguir tirar a lição limpinha. Na hora que eu conseguia tirar a lição lisinha, limpinha, sem tropeçar em nada, eu pegava e juntava as duas mãos e tocava no andamento normal, que era aquela lição. Bona também eu fazia a mesma coisa. Eu lembro que quando cheguei numa certa fase dos métodos, a minha professora falou pra mim assim: ai, Aline, agora você tá pronta para começar a aprender os hinos. Gente, que alegria, meu Deus do céu, que alegria. E eu peguei e me lembro até hoje dos primeiros hinos que eu toquei. E, nossa, foi muito bom. Tudo com contagem, gente. As meninas não tenham preguiça de fazer a contagem. É muito, muito, muito importante. Faz a contagem, tudo certinho, dos métodos, no inário, faz a contagem certinho. Porque se você aprender a contar certo, você sabe tocar no tempo certo. Você não vai fazer... Você não vai começar a lição lenta e terminar rápido, nem começar rápido e terminar lento, não vai desencontrar. Você vai conseguir tirar a lição ouvindo no tempo certinho, tá? Então, mais uma dica, não tenha preguiça de contar. Escreve os tempos certinho, eu escrevia de lápis, depois eu apagava, estudava contando os tempos, tudo certinho, para poder tocar o andamento certo, né? Porque na aulinha eu lembro que a professora levava um metrônomo, mas eu não tinha metrônomo em casa. Então, por exemplo, para bater o bona, gente, o que eu usava como metrônomo era o ponteiro do relógio, vocês acreditam? Aquele barulhinho que ficava tic, 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 era o meu metrônomo. Aquilo ali eu usava como metrônomo para me estudar principalmente o bona, né? Para as lições não, para as lições era mais a contagem mesmo. Enfim, peguei os hinos, gente, comecei a estudar e assim, a minha professora, ela incentivava muito, mas muito mesmo, assim, as meninas de um modo geral, sabe? Só que não, a gente sabe, gente, vou contar uma coisa pra vocês, ó. A música, muita gente vê, por exemplo, outras meninas tocando, fala assim, ai, que lindo, que dom lindo, só que... não basta o dom, gente. O que faz você aprender, o que faz você tocar bem é o seu esforço. Se você não estudar, você não vai pra frente. Muitas meninas vieram pedir conselho pra mim e eu tô aqui passando conselho pra vocês. Se vocês querem tocar, tem que estudar. Tem que sentar, tem que estudar. Não pode achar que, não, estudei um pouquinho, chegar lá eu vou passar. Se a lição não tiver... se você não conseguir tirar a lição limpinha, ou o hino limpinho, você vai voltar com aquilo para trás. Aí a professora vai pedir para você estudar novamente. Sabe o que vai acontecer se você não estudar? Você vai ficar na mesma lição, você não vai sair do lugar, não vai avançar, vai bater o desânimo, vai parar e não vai para frente. Certo? E às vezes vai achar assim, nossa, eu não tenho dom e tal, essas coisas. Gente, o que faz a gente pra frente é a sua dedicação. Quem faz o tempo é você. Entendeu? Então, eu lembro que eu peguei os hinos e ela passava assim, 2 lições do método, por exemplo, 3 do bona,
e 5 hinos, por exemplo. Gente, eu estudava uns 4 lição de método, uns 5 lição de bona, uns 10, 15 hinos. Isso era toda semana. E levava para ela. Os que tava bom, que ela viu que eu tirei certinho, é igual eu falei para vocês. Eu passava e ia para frente. Os hinos, as lições que eu tinha mais dificuldade, ficava para trás, tinha que estudar novamente. Você entendeu? Porque se você for acumulando errinho aqui, não vai pra frente, porque, tipo assim, a gente começa nos hinos mais fáceis, depois vai pros hinos médios e depois vem nos hinos mais difíceis. Então, vai aumentando o grau da dificuldade. Se você não consegue tocar nem o fácil, que não tem tanta dificuldade, que dirá os hinos mais difíceis, ou as lições mais difíceis. Por isso que tem tantas lições, fala assim, mas é chato estudar os métodos. Eu sei, gente, tem lição que a gente olha e fala assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu estudava todos os dias, gente. Tinha dia que não tinha condição de estudar na minha casa, era um barulho aqui, um barulho ali. E eu sou um tipo de pessoa que eu preciso estar concentrada para mim conseguir estudar. Então eu pegava, meu pai é porteiro da congregação, eu pedia para ele abrir a igreja para mim. Ficava ali, principalmente o Bona. Teoria, levava o caderno de exercício, que a gente tinha um caderno de exercício para fazer teoria, levava lá para a igreja e lá eu ficava estudando. Me perguntaram também quanto tempo que eu levei para tocar na reunião de jovens. Gente, 2 anos e meio. Me lembro, nunca vou esquecer disso. Fui fazer o teste de reunião de jovens e menores. Tem um ensaio regional. Minha professora falou para mim assim, Aline, você vai fazer o teste antes do ensaio regional. Eu falei, nossa, eu já fiquei tensa. Eu falei, meu Deus, vai ter muita gente, tal, tudo. Ela falou assim, não, vai dar tudo certo. Concentra que vai dar certo e você vai conseguir. Aí me lembro, gente, de eu chegar bem mais cedo na igreja e o encarregado já estava lá, a examinadora também. E elas aplicaram o teste em mim, né? E eu centrei, gente. Ele me dá uma dica para mim não ficar nervosa no dia de fazer o teste. Meninas, concentrem naquilo que vocês estão fazendo. Esquece que tem alguém, por exemplo, porque na igreja vai ter alguém, né? Vai ter mais meninas. O dia que for fazer teste vai ter mais meninas, vai ter algum familiar ali pra torcer pra você, né? Não sei o que quer tá ali pra assistir, como que é o teste e tal. E nesse dia a igreja já tá cheia. Eu sabia que logo a igreja ia encher. Eu lembro que eu clamei a Deus, eu fiz a oração antes, né? Clamei a Deus e falei para Deus me dar concentração. Concentrei naquilo que eu tava fazendo, gente, e esqueci que tinha alguém, assim, que tava chegando gente, esqueci que ia ter gente na igreja, concentrei naquilo que eu tava fazendo. Passei a sessão que a irmã pediu, não fiquei olhando para trás, não fiquei ansiosa, olhando pros lados, não. Gente, na hora que eu terminei o teste de reunião de jovens e menores, que eu fechei o inário, eu levantei do banco, eu olhei para trás, a igreja estava cheia de gente, cheia de músicos, cheia de organista que tinha ido pro ensaio. Gente, nunca vou esquecer disso. Mas agradeço muito a Deus, porque Ele me deu a concentração necessária para me fazer o teste. E eu não me lembrei, assim, na hora, eu não me lembro. Nos demais testes foi a mesma coisa, eu não passei, assim. Esse foi o único que foi antes do ensaio regional. Os outros foi tudo normal mesmo. Estudei, me dediquei. Para os testes, a minha professora pegou e passou uma lista de perguntas, de coisas que iam, por exemplo, principalmente teoria, né? Tem muita gente que tem dificuldade em teoria, comigo não foi diferente. Ela pegou uma lista de perguntas, tudo que ia cair no teste, tudo. E pegou e passou essa lista de perguntas para mim e falou para mim, Aline, você estuda tudo. Porque não vai cair tudo, mas tudo que tem, não vai cair nada além do que está aqui. Então você estuda tudo. E assim eu fiz, estudei tudo, gente, aquelas perguntas. E realmente, tudo que eu estudei estava lá no teste, eu saí bem, consegui passar e comecei a tocar na reunião de jovens. Nesse período, a minha professora ficou gestante e não ia mais poder vir para cá dar aula mais. Então, o que eu fiz? Eu peguei... gente, lembrando que quando eu comecei a pegar os hinos com pedaleira, tá? Quando eu comecei a pegar os hinos, assim, de jovens e tal, tudo que precisava estudar pedaleira, eu não tinha o órgão, eu tinha só o teclado. O que eu fiz? Eu peguei e cheguei no cooperador, que era da minha comum lá, expliquei pra ele a minha situação, falei, irmão, meus pais não tem condição de comprar um órgão pra mim, nem sei quando vai poder ter.
Só que eu tô estudando, irmão, estou indo bem e preciso estudar pedaleira. Será que o irmão poderia liberar a igreja para mim poder estudar lá? Gente, eu sei que hoje não pode, muitas congregações não liberam, não pode, tá? Só que na época, eu acredito que foi um caminho que Deus tomou para mim poder estudar, tá, gente? Então, o irmão liberou, meu pai era porteiro da congregação, abria a igreja para mim, eu ia para lá, gente, eu ficava 4 horas por dia estudando, todo dia, tá? Então, marcava quantas lições eu ia estudar do Bona, quantas lições eu ia estudar do método, quantos hinos eu ia estudar, isso era todo dia. Chegava no dia da aulinha, eu já estava pronta para poder passar para as outras lições, certo? E aquelas lições que eram mais difíceis que eu não conseguia, pegava e voltava com a lição e estudava novamente. Igual eu falei para vocês, se dediquem, se empenhem, estude, tá? A música não é uma faculdade que determina quanto tempo você vai estudar. Quem faz o tempo é você. Então, se dedique. Enfim, foram 2 anos e meio para estudar. E eu dividia meu tempo, era assim todo dia. Dividia meu tempo. O dia que tava muito barulho em casa, que eu não conseguia estudar as outras coisas, eu estudava só o Bona e lia a teoria. E as outras coisas eu ia para a igreja estudar lá, que é os métodos e os hinos. Enfim. A minha professora ficou, voltando ao assunto, a minha professora ficou gestante e não ia poder mais vir dar aula pra gente. O que eu fiz? Tinha uma irmãzinha que ela tinha oficializado, amiga minha, que ela já tinha oficializado com essa irmã. E ela pegou e falou assim, não, Aline, agora eu vou começar a ensinar as outras meninas, pode ficar tranquila, você pode estudar comigo. Só que o que acontece, gente, nessa época, como já tinha passado 2 anos e meio, eu já tinha terminado os meus estudos, né, ensino médio, no caso. E eu tava trabalhando, comecei a trabalhar no supermercado, e pra vocês terem uma noção, na cidade lá onde que eu morava, não tem circular. Então, eu morava num canto da cidade, a irmãzinha morava no outro canto da cidade. Então, eu ia cedo trabalhar, saía 2 horas da tarde, chegava em casa, tomava banho. Isso no dia da aulinha, tá, gente? Tomava banho, atravessava a cidade a pé. Isso era toda semana, tá, gente? Raramente eu faltava. A mesma coisa. E eu continuei a mesma coisa com ela. Ela me incentivava muito, eu tinha muita vontade de aprender e continuei da mesma forma. Ela dava tanto, às vezes, por exemplo, tinha dia que eu tava mais preguiçosa, que eu falava assim, ah, não, passa só 10 hinos. Ela era firme comigo e falava, não, Aline, você cria vergonha essa cara toda. Você dá conta demais, você é capaz, não faz corpo mole agora não, porque já passou por coisas mais difíceis e agora, pro culto, pra você fazer o culto, não é muito. Se esforça, que foi rapidinho você vai fazer pro culto. Levei em torno de 1 ano para poder fazer o culto oficial. O que acontece? Quando eu cheguei no culto oficial, eu ainda não tinha um órgão não, tá, gente? Eu estudava só no tecladinho mesmo, que a minha avó arrumou pra mim. Eu tenho com muito carinho. E ir na igreja. Ela falou pra mim, Aline, a gente vai fazer o teste de culto oficial, mas já estão falando aí que ano que vem vai lançar o Inário 5, vai mudar tudo, então você escolhe. Ou você estuda e faz o teste de oficialização ainda esse ano, ou você espera para pegar o Inário 5, vai entrar aí nos novos e você vai ter que estudar tudo que é novo. E eu peguei, parei bem, pensei, falei, gente, começar tudo de novo. Ah não, já tô aqui, já faltava pouco, né? Faltava só a oficialização no caso. Eu peguei e falei assim, não, eu vou estudar e a gente vai fazer o teste de oficialização. Quanto tempo você levou, Aline, para você oficializar? Gente, 3 anos e meio. Isso mesmo, 3 anos e meio. Fiz 2 testes no ano só. Fiz teste de culto oficial e oficialização no mesmo ano, tá? Então, respondendo as perguntas das meninas, que as meninas estavam perguntando quanto tempo que eu levei, foram 3 anos e meio, desde quando eu comecei, né, até, foi 2 anos e meio de reunião de jobs e mais 1 ano para teste oficial e oficialização. Gente, então, o que eu vim falar aqui pra vocês?
Gente, nunca desista daquilo que vocês têm vontade. Vocês que são aprendizes, as irmãs aí que estão aprendendo, tenha força de vontade, se esforcem, tenha bom ânimo. Tinha dia que eu estava estressada, que eu não conseguia estudar, ou que a lição era muito difícil, não conseguia tirar de jeito nenhum. Gente, eu saía, levantava, orava, saía, dava uma volta, tomava um café, tomava um ar, ia fazer outra coisa, desestressava primeiro. Na hora que eu tava com a cabeça mais fresca, eu voltava e estudava tudo de novo. Se fosse preciso ficar só naquela lição naquele dia, eu ficava, gente. E era assim, tá? Tanto na teoria, quanto no inário, tanto nos métodos. Perguntaram também o que gostava mais, se eram os métodos ou era o inário. Gente, claro que é o inário, né? Todo mundo que tá aprendendo, que tá aprendendo a música, o foco é o inário, né? Só que para chegar lá, precisa das demais coisas. Então não adianta você dedicar só no inário e não estudar os métodos. Você não vai para frente, você não vai para teste. Vocês entendem o que eu tô tentando dizer para vocês? É preciso você estudar, agora é MTS, né? É preciso você fazer a parte do solfejo, é preciso você estudar a teoria, faz os exercícios que a professora passar, gente. Não fica faltando de aula à toa, tá? Mais aulas vocês ficam faltando, mais atrasadas vocês ficam. Não tenha pressa de tocar as lições. Gente, qualidade é mais importante do que velocidade. Então, é melhor você tocar a lição devagar, mas a lição bem feita, uma lição num andamento só, do que você tocar correndo, mas esquece de contar. Naquela parte que tem dificuldade, fica engasgando. Comece devagar. Na hora que você estiver tirando bem a lição, aí sim você toca no andamento que pede a lição. Isso aí é dica que eu fiz, serviu pra mim e vai ajudar vocês também. O que mais? Tira um tempo todos os dias para você estudar. Faça um cronograma. Divide o tempo de vocês. Então, pelo menos 2 horas e meias por dia seria interessante tirar para estudar. E estudem tudo, tudo. Não adianta estudar uma parte só e deixar as outras para trás, que é como eu falei para vocês. Não adianta querer levar a lição pela metade, achando que chegar lá você vai passar, porque chegar lá você vai ficar nervosa, porque você sabe, a gente sabe quando a gente estudou bem, quando a gente não estudou bem. Quando eu estudava bem, né, eu passava a lição. Quando eu estudava mais ou menos, e levava daquele jeito mesmo, o que acontecia? Eu errava no mesmo lugar onde tinha dificuldade, a professora mandava de volta aquela lição. Então, gente, não tenha preguiça. Bom, gente, esse ano, agora em dezembro, vai fazer 9 anos que eu oficializei. E esse ano Deus preparou de comprar o órgão. Comecei, gente, juntar o dinheiro em janeiro. E juntamente com meu esposo, falei pra minha mãe e pro meu pai, falei, mãe, pai, esse ano eu vou comprar meu instrumento. Então, ora pra mim nessa parte, pra Deus abençoar. Porque desse ano não passa. Não entra 2021 sem ter um instrumento dentro da minha casa. Então, gente, muitas vezes a gente tem que pregar a benção da nossa vida, gente. Porque se a gente ter fé, porque Deus conhece, né? O nosso coração. Se a gente ter fé, Deus aparece de uma maneira que a gente nem imagina. E eu comecei a juntar dinheiro, gente, parei, porque às vezes eu comprava uma coisinha assim, uma roupa, um sapato, ajudava meu esposo em casa também, né? E tava comprando os móveis de casa, parei de comprar e falei, não, o dinheiro que eu gastava, comecei a guardar e toda vez eu sempre, toda noite eu orava com minha esposa, pedia para Deus abençoar, pedia para Deus multiplicar. Minha mãe com meu pai também ajudou uma parte. Enfim, gente, quando deu março, né, entrou essa pandemia, meu esposo falou assim, agora Aline, como que vai fazer? Eu falei, não, vamos continuar. Esse ano vai ter um órgão dentro da nossa casa pra gente louvar a Deus. Vai ser esse ano, não vai passar desse ano, mesmo que a gente tá vivendo um tempo difícil. Meu esposo ainda quis, né, negociar, comprar parcelado. Eu falei, não, a gente vai comprar esse instrumento à vista, Deus vai preparar, vamos juntar, porque o que faltar Deus vai completar na nossa vida. E assim foi, gente. Eu peguei e juntei o dinheiro. Quando chegou em
em junho para julho eu já tinha uma quantidade boa, meu esposo foi me ajudando, meus pais também. Deus preparou uma certa quantia, a gente conversou, né? Começamos a olhar o instrumento. Gente, o instrumento que eu olhava era impossível, assim, sabe? Na minha cabeça era impossível. Eu falei, gente, nunca na vida que eu vou poder comprar um instrumento desse. É muito caro e eu não tenho condição de comprar um instrumento desse. Mas aquilo ficou no meu coração, sabe, gente? Sabe quando entra no coração? Ficou aquilo no meu coração. Eu falei, gente, se eu pudesse ter um instrumento, ia ser esse daqui. E eu lembrei desse, pessoal, quando eu ia nessa reunião de mocidade, e na palavra o Senhor falava assim, quando você for pedir alguma coisa para Deus, não peça coisa ruim, peça coisa boa, peça coisa grande, porque o teu Deus é grande. E eu guardei aquilo comigo, falei, não, se Deus preparar, então vai ser aquele instrumento. Deus preparou, gente, de uma maneira que eu nem imaginava, tá dentro da minha casa, e eu tô aqui para dar glória a Deus, e dizer que Deus é bom na nossa vida, gente. E foi muito difícil. Então não pense que você não vai passar prova, que você vai passar prova, porque a música é uma parte muito provada, muito provada. Quem estuda música sabe do que eu estou falando. A música é uma parte muito provada espiritual, vai te bater o desânimo, vai ter dia que você não vai ter vontade de estudar, vai ter dia que você vai ter vontade de largar a mão de tudo. Mas continua firme, porque Deus vai te honrar, Deus vai te dar vitória. Quando eu casei, mudei pra cá, não tinha vaga na congregação pra me tocar. Fiquei 1 ano e meio sem tocar. Gente, quantas e quantas vezes eu fui pra igreja tocar, porque era o meu dia de tocar, sem estudar. Porque o meu teclado, gente, infelizmente, ele não tem a capinha, ele não tem a capa. Então, ele tava poeira dentro dele e algumas teclas não pegavam. Então, não dá pra tocar. Então, gente, nossa, foram inúmeros cultos que eu fui tocar sem ter estudado nada, porque eu não tinha instrumento em casa. Mas eu clamava a Deus, Deus me ajudava, me abençoava. E isso depois que eu casei, tá, gente? E dava tudo certo, porque eu confiava em Deus, falava, Senhor, me ajuda, me abençoa, esteja comigo, e assim o Senhor fez na minha vida. Então, agradeço muito a Deus, tô aqui contando para vocês um pouquinho da minha história, para vocês verem que, às vezes, vocês veem, fulano tá tão abençoado, né, Deus preparou o instrumento, nossa, tô há tão pouco tempo e tal. Mas é bom a gente contar para incentivar outras pessoas, porque quando eu estudava, eu procurava pessoas que falassem a respeito para me motivar e não tinha. Então, por isso, gente, eu tô aqui gravando esse vídeo para incentivar outras meninas a não desistir, a correr atrás de seus sonhos, a acreditar que tudo é possível, gente. Ainda que você não veja caminhos, tenha fé que Deus vai criar caminhos na sua vida, tá bom? Então, se eu conseguir motivar uma irmãzinha a não desistir da música, eu já estou muito satisfeita, tá bom? Enfim, gente, não foi isso. 3 anos e meio estudando, né? Com aperto, com dificuldades, sem instrumento. Fiquei 1 ano e meio sem tocar na minha cidade depois que eu casei, porque não tinha vaga na cidade, na comum, né? Para tocar. Deus, graças dou, que depois eu entrei no rodízio, tô tocando, Deus preparou o instrumento. E agora eu vou fazer o tour para vocês verem, tá bom? Então, esse é o meu órgão, pessoal, da marca Harmonia. Ele é um preto brilhante. E a marca dele é o HS200 Super. Vou ligar ele aqui para vocês verem. Tá vendo? Aqui é o botão liga e desliga. Aqui volume. Aqui é o controle de Bluetooth.
tá, gente? Que aqui tem USB, Bluetooth, essas coisas. Por isso que o pendrive tá aqui, porque eu gravo o hino aqui e coloco aqui no órgão pra tocar, tá bom? Aqui é o botãozinho de liga, olha lá. Aqui são os controles, tá? Os efeitos, os controles. Tem um display aqui, tá vendo? Que fala os ritmos e qual órgão está registrado. Aqui, esses aqui, o base é para pedaleira, tá? E as flautas de pedaleira. Aqui também o balanço entre o teclado inferior e o superior. Aqui são as flautas do superior. Os efeitos, sustain, vibrato, reverb, volume, tá? Aqui são os presets, tem, tá? São sons prontos que tem. Aqui são os ritmos. Aqui, dual voice, para colocar duas vozes, uma voz, por exemplo, piano no teclado superior e órgão no teclado inferior. Aqui USB, presets para ligar, né? Short, ACC, base, que é pedaleira, lower, upper é o teclado superior, lower é o teclado inferior. E base é a pedaleira. Aqui os ritmos, tá? Que aqui liga, ó. Tá baixinho o som, deixa eu aumentar. Então, aqui é onde liga, mais e menos, né? Ó. Mais rápido, mais devagar, essas coisas. O que mais? Aqui, ó, são os sons que tem prontos, que nesse órgão são 128 sons prontos, tá? Órgão, violino, sax, etc. Temos a banqueta que é para o organista sentar. Aqui embaixo é a pedaleira. A pedaleira dele também é meio diferenciada, bem grossa os pedais. Vai fazer a parte grave, tá, gente? Ó. Aqui é o pedal de expressão, tá? Ele também tem uma LED azul aqui, ó. Pedal de expressão. E de cá ele tem uma nota, né? É uma semicolcheia dos dois lados. Então o material dele é um verniz brilhante. Aqui tem uma semicolcheia e do outro lado também. E aqui, se eu quiser, eu posso colocar hino para tocar e tocar junto, por exemplo, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Quando tu estava aqui, tudo era melhor. Aí no controlinho a gente consegue mudar. Então é isso, pessoal. Esse é o tour pelo meu órgão. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse é o modelo HS200 Super da Harmonia. Tá, gente? Sonhava com esse órgão. Deus preparou ele pra mim. Estou muito feliz. Espero muito que vocês tenham gostado também. Essa foi a minha história musical, o instrumento que Deus preparou pra mim. E eu sou muito grata. Então é isso. Pessoal, aqui embaixo também, ó, debaixo dele, tem a chave de voltagem, né? E entrada para fone de ouvido. E aqui é para colocar caixa amplificada. Certo? Às vezes você quer estudar à noite, não tem como estudar, coloca o fone de ouvido, só você escuta o que você está tocando. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo.
tá? Se você gostou desse vídeo, se você gostou das dicas que eu dei aqui, da minha história, deixa um like aí pra mim, compartilhe o vídeo com as amigas, com as irmãzinhas que estão aprendendo, né? Que precisa desse vídeo, tá bom? Não esquece de passar lá no canal da Isabela, que vai estar aqui no link da descrição. Vai lá, que também o vídeo dela vai estar muito legal, muito interessante e vai ajudar bastante vocês. Tá bom? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!